Programa da revista Aquarista Júnior, tudo bem? Puxa vida, estamos iniciando agora, hoje, toda segunda-feira, aqui no Instagram, o programa da revista Aquarista Júnior, número 138. Hoje é dia 20 de dezembro de 2021 e estamos praticamente encerrando o ano. Este é o programa que antecede o Natal. Então, de antemão, assim, logo de cara, eu queria desejar a todos os aquaristas do Brasil, todos os aquaristas que tiveram a oportunidade de acompanhar os programas aí nesse ano de 2021, um Feliz Natal e um futuro, um ano 2022 de muito sucesso, de muita, vamos dizer, saúde, prosperidade, aquela coisa de sempre, tá legal? Estamos iniciando o programa número 138. Só para você ter uma retrospectiva, né? Nós iniciamos esse programa em 2018 e eu consegui fazer assim consegui colocar todos eles na ordem, do número 1 até o número 109, eu consegui colocar no YouTube. Então, se você procurar no YouTube Revista Aquarista Júnior, você vai ver os programinhas do 1 até o 109. E do 110 para frente, nós estamos colocando aqui no Instagram. Toda segunda-feira, um programinha novo. Qual que é a ideia do programa quando ele foi criado, esses anos todos? Nós estamos tentando contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob a ótica da revista Aquarista Júnior. Tudo aquilo que a revista teve o maior prazer de acompanhar, de seguir, de constatar, de perceber o que ia acontecendo no mercado, no ramo, no hobby do aquarismo, tanto não só no Brasil como em todo o mundo, e aos poucos a própria revista foi divulgando todos os projetos que a gente foi criando, campanhas culturais, iniciativas de matérias que a gente achava interessante os aquaristas saberem, né, pelo menos um pouco, um básico, aquela coisa toda. Então, o próprio nome da revista, né, Aquarista Júnior, dedicada aos aquaristas, principalmente aos aquaristas iniciantes, e quando ela foi criada, o projeto da revista, ela visava, né, até hoje a gente comenta sempre isso, ela tinha 4 pilares de, vamos dizer, de projeto, né, de sustentação, que era divulgar, promover, incentivar e popularizar o aquarismo em todos os cantos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, de nordeste ao centro-oeste, aquela coisa toda, todo o Brasil pudesse realmente ter a oportunidade de conhecer o básico do básico no aquarismo, né? E conseguimos esses anos todos esse tipo de realização. Queria também, o projeto visava mostrar o hobby do aquarismo como uma atividade, um entretenimento, vamos dizer, uma atividade ocupacional bacana para todas as faixas de idade, então desde as crianças, os jovenzinhos, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, os pré-idosos, até aquelas pessoas que têm um pouquinho de mobilidade reduzida, mas que pode ter um pouco de uma atividade física leve. Então, o aquarismo, a gente tentou mostrar esses anos todos que o aquarismo tinha essa, vamos dizer, essa propriedade, né, de ser uma coisa fantástica para todas as idades. E também para todas as classes sociais. Então, para todos, vamos dizer, todos os tipos de aquaristas, né? Aquele que queria ter um aquário maior, mais dispendioso, mais caro, com mais equipamentos, opa, poderia montar um habitat legal. Aquele que não tinha tantos recursos, mas queria montar um aquário pequeno, médio, com poucos equipamentos, com pouca estrutura, também tinha condição e poderia montar um tipo de aquário mais simples, mas com a mesma, vamos dizer, com a mesma ecologia, com a mesma biologia, com a mesma, vamos dizer, com a mesma qualidade de vida para os peixes que poderia ser dado de uma maneira legal. Então, ao longo desses anos, ao longo desses programas, né, a gente tem contado essa história, o que foi acontecendo. Só para você ter ideia, nós começamos nos primeiros programas contamos um pouco da década de 60, década de 70, década de 80, viemos década de 90, viramos o milênio, né? Quando pulou para o ano 2000, viemos contando. E nós estamos, só para você ter uma ideia, no programa de hoje, nesse programa de hoje, 138, nós estamos, para você ter uma ideia, em 2008. Então, puxa na memória, puxa nas suas lembranças, como que você estava em 2008? O que que você estava fazendo em 2008? Qual que era seu ritmo de vida? Você já era aquarista, não era aquarista? Mas o que que aconteceu? E
uma coisa bacana que está sendo o programa. A gente está conseguindo, sei lá, pesquisar aqui, analisar, procurar aqui nas gavetas, nos arquivos, nas pastas, nos álbuns de fotografias, folheando as revistas antigas, na biografia, que sempre eu procurei marcar o passo a passo daquilo que a gente vinha fazendo. Então eu estou tentando juntar o que aconteceu em 2008 para movimentar esse nosso querido hobby do aquarismo. E primeira coisa que eu falo, na revista 120, uma coisa que aconteceu na época, tá aqui, ó. Revista 120, a capinha dela. Então, fevereiro, tá vendo aqui, ó, fevereiro de 2008, nós lançamos uma nova, porque a revista Aquarista Júnior ela é feita de muitas colunas, muitos espaços, né? Muitas seções, para todos os tipos de aquários e todos os tipos de aquaristas, que conforme os anos foram evoluindo, a gente conseguiu captar e perceber a necessidade tanto dos hobbyistas como das lojas de aquário, essa coisa toda. E justamente em fevereiro de 2008, a gente lançou uma nova coluna na revista. Quer ver que bacana? Aqui, ó, página 23, deixa eu ver aqui. Aqui. Nós lançamos, tá vendo aqui embaixo, ó? Clube Amigos dos Discos, estreia. Número 1, então março de 2008 marca a estreia na revista da coluna Clube Amigos dos Discos. Qual que era a ideia? Apresentar dicas, informações, regras, tudo aquilo que o aquarista de água doce precisar saber, ou para manter um grupo de discos, ou para manter, só de discos, né? Ou manter um grupo de discos num aquário misto, ou reproduzir os discos, ou até tentar reproduzir seletivamente os discos para criar novas variedades de cores, aquela coisa toda. E um dos grandes incentivadores na época para a criação da coluna do Clube Amigos do Disco foi o proprietário aqui da loja de São Paulo, que existiu até recentemente. A loja chamava, né, Aquário do Brasil, próximo aqui da Praça da República, bem no centro aqui da capital de São Paulo. E então o Antônio foi o grande, vamos dizer, incentivador. Por quê? Nessa época ele estava começando a intensificar, vamos dizer, trazer aqui para São Paulo peixes selvagens que eram coletados na Amazônia e que vinham discos fantásticos selvagens. Então ele criou na própria loja uma seção, né, tipo assim, uma bateria de aquários, que além dos peixes variados, aquela coisa toda, começou a ter exclusivamente uma bateria exclusivamente para discos. Então, quer dizer, ele recebia os discos selvagens do norte e tinha realmente uma vontade muito grande de distribuir, de fazer uma distribuição maciça, de incentivar criadores. Inclusive, tem uma época, uma historiazinha que dá para contar, ele no fundo da loja tinha uma espécie de uma estufa, uma espécie de, vamos dizer, local para receber os peixes. Para tipo aclimatar os peixes, aquela coisa, antes de ir vamos dizer, antes de ir vamos dizer, pros aquários de exposição, né? E o que que acontece? Então ele recebia os peixes, ficava uns dias lá, aquela coisa toda. Alguns clientes mais selecionados tinham acesso à estufa, aquela coisa toda. Então quando ele trazia os peixes para a vitrine da loja, aquela coisa toda, os peixes já estavam pré-adaptados ao próprio ambiente, alimentação, o tipo da água que a loja usava, aquela coisa toda. E eu lembro uma época que infelizmente faleceu um conhecido nosso também, que era criador de discos, de Curitiba, parece, não me lembro bem. E a esposa, né, como o marido faleceu, a esposa não queria dar continuidade na criação. Então ela conversou com o Antônio e mandou para São Paulo as matrizes, né, que o criador tinha, aquela coisa toda. E o que que acontece? Eu tive a oportunidade de justamente visitava a loja frequentemente, tive a oportunidade de, numa das visitas que eu fiz, ter acesso e ver esses peixes, que na época já eram peixes selecionados, né, de linhagem, aquela coisa toda. Você tinha que ver vamos dizer, a graciosidade dos peixes, vamos dizer, a interação que eles tinham com as pessoas, o manejo que eles permitiam por parte dos funcionários da loja. Então eram peixes, matrizes, né, totalmente adaptáveis vamos dizer, a serem, vamos dizer, futuros papais, futuras mamães. E rapidamente o seu Antônio combinou, né, com a esposa do criador que ele iria pegar os peixes para revender para alguns criadores que quisessem, matriz, essas coisas todas. Então, rapidamente, acho que num prazo de 10 dias, ele conseguiu realmente espalhar toda, vamos dizer, toda essa
todas essas matrizes que o, que o criador dispôs para ser, vamos dizer, disponibilizado para todos, né? Com isso, não sei se é coincidência. Então pode ver, 2008, a partir de 2008, essa coisa de criação seletiva de discos deu, principalmente aqui na região São Paulo, Grande São Paulo, interior de São Paulo, deu, como se diz, uma crescida muito grande, tanto de opções, né, de variedades de discos mais selecionados nas lojas de aquário. Então, nessa época, Antônio Aquário Brasil, se você estiver assistindo ou quem conhecer ele, foi um dos grandes parceiros, amigos e colaboradores aí da revista Aquarista Júnior. E justamente, em março de 2008, ele incentivou a gente a falar, não, Marcos, vamos lançar, vamos lançar. Que tal colocar na revista uma espécie de uma sessão, de uma coluna que vai falar sempre sobre os discos? Então foi o pontapé inicial esse ano, 2008. Tá legal? Olha que legal também que aconteceu. Deixa eu ver aqui, papapá, papapá. Na revista 121. Revista 121, tá aqui, ó. A capinha dela, isso daí já em abril, né? A revista 121, a gente falou uma coisa interessante. Você vê que eu sempre falo que a gente atua, né? A própria revista sempre atuou como um divulgador das normas ambientais, vamos dizer, para que sempre o aquarista possa ser visto como uma espécie de um colaborador da natureza e praticante de um hobby que consideramos ser símbolo da ecologia, porque muitos aquaristas têm esse dom aí de criar peixes ornamentais e com isso realmente pode até num futuro ou numa parceria com entidades assim de preservação de animais até pensar, né, em programas, em projetos de recuperação de habitats, de recolocação de peixes que antes existiam no local, não existe mais, mas o criador pode ser incentivado a criar e habitar esse local. Então, nessa época, a gente fez um alerta, revista 121, página 31. Deixa eu ver aqui. Papapi, papapá. 23, 27. É sobre o lagostim. Quer ver? Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? A revista, que eu falei, tem várias colunas, né? Uma das colunas chamava, né? Agora chama Espaço Aquarista e o Meio Ambiente. Mas na época, até então, chamava Espaço Ibama e o Meio Ambiente, que era justamente notícias e informações sobre o meio ambiente dos animais aquáticos, né? E na época a gente fez um alerta sobre o lagostim que começou a ser proibido, entendeu? Esse lagostim começou a ser muito, vamos dizer, disponibilizado e comercializado nas lojas, né? Que é o Procambarus, né? Como que era o nome dele? Procambarus Clark. Então o que acontece? Ele começou a ser muito difundido ou muito distribuído nas lojas e ele tinha uma criação relativamente fácil. Nós mesmos aqui no Centro Cultural tivemos uma época que a gente teve alguns exemplares e realmente eles tinham, vamos dizer, qualquer habitat assim, eles tinham uma facilidade muito grande vamos dizer, em reprodução, né? Então a preocupação do IBAMA na época era que pudesse esses animais serem soltos, porque era de água doce, um tipo de lagostim de água doce. Então eles pudessem ser, como se diz, soltos, né, na natureza, aquela coisa toda, e pudessem realmente afetar os próprios animais nativos, né? Então o que acontece? Nessa época o IBAMA fez uma portaria, né, em 2018 mesmo, né, 28 de 1 de 2018, que destacou detalhes sobre a proibição da importação, criação e comercialização do lagostim. Então o que acontece? Por causa dessa portaria, as lojas começaram a não ter mais o lagostim por um período, né? Porque a própria portaria deu um período, né, de tempo, né? Então quem tinha, tinha. Quem tinha os lagostim podia ficar, aquela coisa toda. As reproduções que foram bem sucedidas ficavam, tudo. Só que como o que acontece? Não poderia ter essa coisa de comercialização, então rapidamente o lagostim começou a minguar, né? A diminuir no mercado e acabou não sendo mais vendido nas lojas. Então, a gente, na época, aquilo que eu falei, a gente recebia sempre essas informações, esses tipos de leis, de normas que iam aparecendo, né? E a gente sempre que possível nós fazíamos assim como se diz,
o alerta mesmo para o comércio, porque às vezes o comerciante desavisado podia tomar uma multa por qualquer problema. Então a gente sempre que possível fazia esses alertas para a pessoa. Então, ó, fica estabelecido o prazo de 60 dias a partir da data da publicação para que criadores, empresas que comercializam animais aquáticos, zoológicos e particulares se adequam, vamos dizer, se pudesse se adequar, né, à presente normativa. Tá legal? Então isso foi, puxa vida, isso foi em abril de 2008 que a gente fez questão de apresentar isso. Na revista 122, deixa eu ver se mostra aqui, nós fizemos também uma coisa bacana aqui, ó, revista 122, que eu acho bacana contar, página... Deixa eu ver aqui, página 122, página 3. Olha que legal aqui, quer ver? Porque você sabe que o Japão, os orientais, sempre estiveram muito ligados ao aquarismo, né? Então, o que acontece? O Japão com suas queridas carpas coloridas, nishikigóis. E o que acontece? Nessa revista de junho, né, de 2008, a gente deu os parabéns, nossos parabéns aos imigrantes japoneses. A Associação para a Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil foi fundada em setembro de 2003 para organizar o planejamento das comemorações do centenário de 2008. Centenário da imigração japonesa no Brasil, né? Muitos eventos aconteceram, acontecem e ainda acontecerão neste ano de festa. O aquarismo é um hobby em que a presença de japoneses aquaristas é uma constante. O aquarismo é um hobby em que a presença também de criadores, de pessoas do mercado, do comércio, existem muitos japoneses ou descendentes japoneses que vamos dizer, abrilhantam, né, o próprio aquarismo. A Aquarista Júnior parabeniza toda a colônia japonesa no Brasil e de coração destaca que muitas coisas nós aprendemos, nós aquaristas brasileiros, né, de criadores, comerciantes e aquaristas japoneses e descendentes japoneses. O aquarismo agradece. Aconteceu em São Paulo, aí a gente contou, né, em maio, o evento Kodomo no Hai, Dia dos Meninos. No Japão, há o costume de homenagear as meninas no dia 3 de março e os meninos no dia 5 de maio. Neste dia, as famílias que têm filhos homens hasteiam bandeiras, tá vendo aqui? Com formato e estampa de carpas, chamada Koi no Bori, para que os meninos cresçam fortes e saudáveis. A carpa é considerada pelos japoneses como símbolo da masculinidade, força, persistência, bravura, coragem e sucesso. Tá vendo aqui o destaque das fotos? Então, o que acontece? Eu mesmo tive a oportunidade durante 10 anos, na minha vida profissional aí de engenharia, de engenharia mecânica, né? Fui projetista mecânico, tudo. Trabalhei numa empresa, vamos dizer, de descendentes, de japoneses e descendentes japoneses. Então eu convivi durante 10 anos com a colônia japonesa, né? Então o chefe era japonês, o subchefe, aquela coisa toda. E realmente são pessoas muito assim, muito bacanas mesmo, né? E na parte do aquarismo, muitos criadores são japoneses, até hoje. Ou descendentes, né? Muitos lojistas, são japoneses, até hoje. E muitos aquaristas muito dedicados, aqueles mais dedicados, às vezes, são japoneses. Então, nessa época, 2008, né? Como a colônia japonesa estava comemorando o centenário da chegada dos primeiros japoneses aqui para o Brasil, hoje você vê que o bairro, por exemplo, aqui da Liberdade, em São Paulo, é praticamente uma, entre aspas, né, uma cidade do Japão, né? Tá legal? Então, nessa época, a gente fez questão de homenagear a colônia japonesa pela ótima contribuição que eles dão até hoje ao nosso querido aquarismo brasileiro, né? Foram importantes tanto para mim, porque realmente nós tivemos a oportunidade também de fazer, quando foi? 88, 89, nós fizemos um evento aqui em São Paulo que chamava Festival de Inverno Aquarista Júnior. Fizemos aqui no Colégio Arquidiocesano. Então foi uma semana, foi 3 palestras e durante a semana teve um concurso de peixes, né? Peixes ornamentais, no saguão de entrada do Colégio Arquidiocesano, aqui no centro, aqui na Vila Mariana, aqui em São Paulo mesmo, né? E nós tivemos a grata, vamos dizer, presença, né? Tivemos 2 palestras, uma que falou sobre carpas nishikigóis e outra sobre kingios de raça, né? Uma foi
do King foi feito pelo Nelson Yamauchi, e a outra de carpas foi feito pelo Haruki Tanabe, que até os dias de hoje está aí na Piraporanga, né? Então o que acontece? Eram dois, vamos dizer, da colônia japonesa, inclusive a brincadeira durante os intervalos, aquela coisa toda, puxa vida, eles têm que pôr um tradutor, porque algumas palavras não dá pra entender, né? Porque eles falavam meio ajaponesado, abrasileirado, mas quer dizer, teve vamos dizer, uma repercussão muito grande. Tivemos a presença na época até de emissoras de televisão, dando flash, aquela coisa toda. E tivemos também o quê? Um público grande, porque o próprio teatro do arquidiocesano, do colégio, né? Colégio arquidiocesano, era tipo uma arena, né? Então você ficava embaixo e tinha aquela tipo arquibancada mesmo, né? Então, quer dizer, a sensação de uma palestra sobre carpas nishigóis e uma palestra sobre quinguios de raça na época, né? Realmente abrilhantaram essa coisa do Festival de Inverno Aquarista Júnior. Se não me engano, foi em 89, em julho de 89. Tá legal? Então, abraços até hoje, né? Aos nossos queridos aquaristas, comerciantes e criadores de peixes ornamentais e pertencentes ao nosso querido hobby do aquarismo. Tá legal? Estamos encerrando o programa de hoje. Puxa vida, está sendo um prazer muito grande contar essa coisa da história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, né? Então, programa número 138, toda segunda-feira estamos aqui no Instagram e queria desejar aí a todos, para finalizar, um Feliz Natal, tá legal? Revista Aquarista Júnior sempre com você, sempre tentando ajudar, colaborar, prestigiar, tudo aquilo que você precisar de ajuda, de parceria, de colaboração, pode contar realmente com o nosso entusiasmo por esse hobby tão gostoso, tá legal? Uma boa semana a todos, que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que lhe cercam, e na próxima segunda-feira estaremos aí com o último programa do ano, programa da Revista Aquarista Júnior, tá legal? Bye, bye, até, tchau, tchau.